Olá, bem-vindo ao Eu Sou Centelha e isso aqui é sobre perdão. Para começar esse vídeo eu quero trazer uma metáfora para vocês. Existia um discípulo e ele chegou ao mestre e disse: Mestre, por que eu não consigo perdoar? Por que é tão difícil perdoar? Eu vou fazer o bem para aquele que me fez o mal? E o mestre diz: vamos fazer o seguinte, você vai pegar 20 quilos de batata e vai carregar com você durante uma semana. Em hipótese nenhuma, você pode soltar essas batatas. Então você vai comer, dormir, tomar banho, trabalhar, enfim. Você vai fazer tudo com as batatas junto de você. E aí sai o discípulo na primeira semana. Nos primeiros minutos, ele acha até legal aquela atividade, mas depois as batatas começam a pesar, fica difícil de carregar, as pessoas estão comentando e passa a primeira semana. Ele volta ao mestre. O mestre diz: E aí, entendeu? Não, mestre, não entendi. Então você vai ficar mais uma semana com as batatas. E sai ele novamente carregando aqueles 2 sacos de batata. As pessoas estão olhando, começam a perguntar para ele: tá difícil carregar? Ele tá sentindo dor? Tá difícil tomar banho, comer, se alimentar, dormir? E aí passa a segunda semana, ele volta ao mestre, o mestre pergunta se ele aprendeu, ele diz que não. Vamos para a terceira semana e vai ele para a terceira semana com aquelas batatas. As batatas começam a apodrecer, aquele odor forte, ninguém se aproxima dele, as pessoas estão olhando, perguntando, questionando. Tá difícil aquela situação, tá difícil trabalhar, dormir, estudar, aquele cheiro forte. E aí ele chega até o mestre e diz: Chega, mestre, eu não aguento mais essas batatas. E solta os 2 sacos de batata. E aí o mestre diz: o perdão é exatamente sobre isso. E o discípulo finalmente entende a lição. Bom, pessoal, para falar sobre perdão de uma forma mais profunda, espiritualmente falando sobre esse assunto, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o outro não existe. O outro é somente uma projeção do meu conteúdo interno, o que eu estou emanando para o universo. O outro ele vai se comportar exatamente da forma como eu penso, acredito e imagino em relação a ele. Então, se eu acredito que uma pessoa é inteligente, educada, simpática, é assim que ela vai se comportar aos meus olhos. Agora, se eu acredito que uma pessoa é mal-humorada, que uma pessoa é mal educada, é assim que ela vai se comportar aos meus olhos. As pessoas ao meu redor são projeções do meu conteúdo interno. A gente está vibrando o tempo todo. Somos como um rádio, né, que está emanando uma frequência. E o universo me devolve exatamente o que eu estou emanando, por meio de pessoas, de situações, né? Todo o meu universo, o meu universo particular. Então aquela pessoa ela está se comportando exatamente em ressonância com o meu conteúdo interno. Ela não poderia se comportar de outra maneira diante dos meus olhos. Então, se a gente pensar bem sobre a questão do perdão, não há o que perdoar. Aquela pessoa, ela só está devolvendo
o que eu penso, o que eu carrego, o que eu vibro, o que eu estou emanando. Então a responsabilidade é 100% minha. Eu que estou criando a minha realidade o tempo todo. Eu atraí essa pessoa para que venha a existir um aprendizado, positivo ou negativo. Então as pessoas que me rodeiam são somente atores interpretando os papéis que eu carrego dentro de mim. É o meu conteúdo interno que forma o meu resultado externo. Quando a gente tem esse entendimento e traz para a gente a responsabilidade, eu crio a minha realidade, isso faz com que a gente tenha outra visão sobre essa questão do perdão. A responsabilidade é minha. Então, diante do meu resultado externo, eu vejo essas pessoas e me pergunto: por que que eu atraí? Por que que essa pessoa entrou no meu universo particular? Qual o aprendizado que tem por trás dessa situação? E muitas vezes também tem o nosso lado sombra envolvido. Tem questões, tem situações no nosso subconsciente que a gente está vibrando e a gente não tem consciência. E isso é projetado no meu externo. Então é muito importante eu ter essa responsabilidade em olhar para essa pessoa e falar: ok, é isso aqui que eu estou emanando. Qual é a lição, qual é o aprendizado que tem por detrás dessa situação? Quando a gente chega nessa visão, o significado do perdão muda totalmente para nós. E como que eu chego nesse entendimento sobre perdão? Eu silencio o meu ego e me conecto com o divino, com a verdade. Eu preencho a minha mente com a verdade. Então, meditação, expansão de consciência, silenciar o ego me leva a esse entendimento sobre o perdão. Se a gente for mais fundo ainda em relação a esse assunto, a gente vai chegar no entendimento de que não há o que perdoar. Se eu sou 100% responsável em criar a minha realidade, lá no fundo, então, não existe o que perdoar. O perdão, ele se alimenta do passado. Então, eu fico trazendo o passado, fico remoendo essa situação, esse pensamento focado no passado, gera aí todo um sentimento de raiva, de ódio, de desprezo, de mágoa, ressentimento em relação ao outro. E a gente sabe que passado é ilusão. Quem se alimenta de passado e futuro? O nosso ego. A gente sabe que o nosso ego também é uma grande ilusão. Então, se a gente parar para pensar, o perdão é uma ilusão. Quem precisa receber o perdão? Quem que fica naquela posição de superioridade? Porque se eu olho para o outro e desejo que o outro me peça perdão, eu me coloco numa posição de superioridade. Então eu sou aquela criança, mimada, que está fazendo birra, numa posição de superioridade, esperando que o outro venha pedir perdão.
Quem que gosta dessa situação? Quem que está esperando o pedido de perdão? O nosso ego. E o nosso ego, ele é uma grande ilusão. Se o ego é ilusão, se o passado que alimenta esse ressentimento, esse ódio, também é ilusão, a gente conclui o quê? A ilusão do perdão. Mas para a gente chegar nesse entendimento, volto a dizer que é um entendimento sobre perdão voltado totalmente para o lado espiritual do assunto. Para a gente chegar nesse entendimento é necessário meditação, é necessário expandir a nossa consciência e se conectar com o divino, se conectar com a verdade. Porque o ego, ele sempre vai estar nessa posição, né? Eu sou superior, então você tem que me pedir perdão. Ele sempre vai se alimentar desse conflito, desse ódio, desse ressentimento, essa raiva, sempre trazendo o passado. Então eu preencho a minha mente com a verdade, eu me conecto com a verdade, e essa ilusão de que tem algo a ser perdoado se dissolve. Porque na verdade a nossa centelha divina, ela não está esperando o perdão de ninguém. Somos todos feitos em ato puro de amor. E outra questão também que é muito importante a gente colocar, né, aqui, é importante a gente ter o entendimento também de que o que gerou essa situação, né? Será que eu realmente sou 100% vítima dentro dessa situação? Né? O que gerou essa questão? A gente também precisa se perguntar, né? Por que o outro tomou essa ação diante de mim? É importante ter essa visão da coisa também, expandir mais o cenário dessa falta de não perdão. E outra questão muito importante que a gente tem que colocar também quando se trata de perdão, a gente se coloca, né, o ego se coloca nessa posição de superioridade, você tem que me pedir perdão, mas será que a gente nunca vai estar do outro lado da ponte, né, do outro lado da situação? Será que a gente é tão perfeito assim para se manter nesse ar de superioridade, como se a gente nunca fosse estar na situação de pedir perdão, de falhar com o outro? Porque se o ego se coloca nessa posição de superioridade, é porque ele acredita que ele nunca vai falhar diante do outro. Sendo assim, ele nunca vai se ver na situação de pedir perdão para o outro. E quem garante que você, em algum momento, não vai ser uma projeção do conteúdo interno que o outro carrega e vai gerar um certo conflito com o outro e você vai se ver na situação de pedir perdão para outra pessoa? Isso também tem que ser pensado. Estamos todos aqui no nosso processo evolutivo, cada um num degrau da escada. Então, a gente deve olhar para o nosso conteúdo externo
e se responsabilizar. Eu sou 100% responsável por todos esses atores que estão me rodeando. Se eu crio a minha realidade, eu atraí essas pessoas e elas não poderiam agir de outra forma diante de mim. Essa visão sobre perdão é uma visão mais profunda, é uma visão que exige aí meditação, expansão de consciência, deixar um pouco o ego de lado, né? E mergulhar na verdade. Quando a gente mergulha na verdade, a gente percebe que no fundo, não há o que perdoar. Lembre-se sempre, você é feito de amor, bondade e verdade. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.